Olá, meu nome é André Servinskis e nós vamos hoje falar um pouco sobre duas das grandes civilizações da antiguidade, Egito e Grécia. O Egito, ele floresceu, ele cresceu, ele se tornou uma grande potência na antiguidade por conta do rio Nilo. Porque o rio Nilo, ele tinha margens que eram férteis no deserto e fez com que o Egito fosse conhecido como o celeiro da antiguidade. Nas margens do rio Nilo formou-se um império de caráter teocrático, ou seja, fundamentado no poder religioso. Por volta de 3100 a.C., Narmer, governante da região do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, iniciando o processo de centralização do poder, que se consolidou nos séculos seguintes, inaugurando as várias dinastias dos faraós do Egito. A centralização de poder estava relacionada com o processo de expansão das áreas de irrigação, ou seja, ao promover a construção de novos sistemas de irrigação, o faraó ampliava seu domínio, garantindo mais terras férteis sob seu controle. O monarca era o proprietário de todas as terras, que eram divididas em domínios e entregues a um administrador do rei. Uma parte do atendimento das colheitas era entregue ao celeiro do Estado. Lembrando que o faraó, ele era considerado uma figura divina. Ele era um deus na terra, né? Então, proprietário de todos os bens, de todas as terras, decidia sobre a vida e a morte das pessoas e todas as decisões administrativas. Era um regime, como falou, teocrático, né, baseado nessa religião egípcia, que era uma religião politeísta, vários deuses, e ele tinha um poder absoluto, o faraó, e era hereditário. Para os egípcios, o rio Nilo significou abundância de alimentos. A chuva que caía sobre a nascente do rio provocava um transbordamento que inundava suas margens, depositando substância fertilizante. Após o período de chuvas, tinha-se uma terra rica para o plantio. Com a irrigação, foi possível expandir as terras destinadas à agricultura. Eram utilizados diques, comportas e represas, a fim de se ter a água necessária para realizar o plantio. Entre 2700 e 2190 a.C., aproximadamente, durante o chamado Império Antigo, foram construídas as famosas pirâmides do Egito, que serviram de túmulos para os faraós, suas famílias e altos funcionários da corte. Esses túmulos, esses faraós, eram suntuosos, né? Muitos demoravam anos, às vezes décadas, para serem construídos, e queriam representar justamente esse poder que o faraó tinha na sociedade egípcia. Os faraós eram a encarnação terrena de Horus, deus de grande importância, que era considerado filho do sol e mensageiro do mistério divino. Como mediador entre o humano e o sagrado, o monarca era ao mesmo tempo Deus e homem. Como governante, tinha autoridade máxima e incontestável. Era responsável pela agricultura, pela justiça e pela administração do império. Seu poder era hereditário. O primogênito era o herdeiro natural do trono. A família que detinha o poder por várias gerações constituía uma dinastia. O faraó também era proprietário da maior parte das terras, né? Como nós dissemos. Então foram algumas dinastias que reinaram sobre o Egito. Fora o faraó e a corte, nós tínhamos também os comerciantes e os artesãos. Eles ocupavam uma posição intermediária na sociedade. Os camponeses, chamados felais, formavam com escravos a maior parte da população, mas eles eram controlados, completamente controlados pelo Estado. Então, os camponeses deviam pagar impostos ao faraó na forma de trabalho ou de produtos. Então, trabalhavam no plantio, na colheita. Quando não estavam trabalhando na colheita e no plantio, eles iam para as obras públicas, inclusive palácios de faraó, templos religiosos, eram construídos pelos escravos, né? E também os camponeses, tá certo? Os egípcios criavam animais como carneiros, cabras e gansos. Nos períodos em que o rio Nilo inundava as áreas de trabalho agrícola,
poderiam ser requisitados para trabalhar em outras funções, como construção de templos e canais de irrigação, necessários ao desenvolvimento da agricultura, como falei. Agora um pouco sobre a história do Egito. No primeiro Império Intermediário, que foi de 2190 a 2040 a.C., a unidade política foi destruída, havendo várias guerras civis. Durante o Médio Império, parte do Império foi reunificada, porém, os egípcios foram dominados pelos Hicsos por cerca de 100 anos. Assim, em 1675 a.C., os Hicsos dominaram Mênfis, que é a atual Cairo, a capital do Egito, e o restante do país. A 15ª dinastia de faraós foi então preenchida com soberanos Hicsos, entre os quais Apófis. Entre 1580 e 1160 a.C., durante o chamado Império Novo, completou-se a 20ª dinastia dos faraós. Ramsés IV foi o último faraó desse período. Por volta do ano 1100 a.C., o Egito dividiu-se novamente em alto e baixo, sendo dominado pelos assírios. E depois outros impérios, como os persas, os gregos e os romanos. Agora eu vou falar sobre o Egito, ou sobre a civilização grega. A civilização grega concentrou-se no sul da Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. Então ela não compreendia somente a Grécia, a Península Grega, como nós conhecemos. O relevo montanhoso e consequente isolamento das localidades facilitou a organização de cidades-estado autônomas, característica marcante da Grécia Antiga. Então não havia uma unificação política na Grécia. Não havia um rei grego sobre todas as cidades. Haviam cidades-estado que tinham governos independentes, inclusive muitas diferentes entre si, como Atenas e Esparta. Tinham estruturas, filosofias de trabalho, de vida completamente diferentes. Vários fatores, como as diversas transformações sociais, o solo pouco fértil e as dificuldades de aproveitamento agrícola, contribuíram para a expansão comercial e marítima dos gregos a partir do século VIII a.C. Assim, estabeleceram-se colônias gregas em diversos pontos da orla do mar Mediterrâneo, especialmente no sul da Itália, na região conhecida como Magna Grécia. Então, a região conhecida como Magna Grécia, ela era nada mais do que uma expansão da Grécia, das cidades-estados, que tinham colônias, como a gente viu, na Ásia Menor, que é aquela região ali que fica no norte da África, e também pelo Mediterrâneo, tá certo? Expansionistas, a democrática Atenas impunha seus domínios sobre outras cidades-estado gregas, limitando sua liberdade política. Ao mesmo tempo, dentro da polis ateniense, mulheres e escravos não tinham acesso à cidadania política. Era uma grande contradição que a gente pode ver, As mulheres e os escravos não tinham qualquer vez ou voz na democracia ateniense. Atenas, como a gente sabe, foi o berço da democracia ocidental. Mas só quem decidia, votava, eram os cidadãos, masculinos e com uma condição boa, uma renda considerável, tá certo? Então, foi um regime que prosperou e depois virou modelo para outros países em outras épocas, mas tinha esse problema da exclusão das mulheres e dos escravos. Apesar do sucesso na política e na economia, os gregos apresentaram notável desenvolvimento artístico-cultural na antiguidade. O século V a.C., chamado de século de Péricles, constituiu um momento áureo da cultura grega, quando viveram os principais teatrólogos, filósofos, arquitetos e artistas. O pensamento grego tinha por base a razão, supervalorizava o homem, isso a gente chama de antropocentrismo, influenciando significativamente o racionalismo ocidental dos séculos seguintes. A palavra do teatrólogo grego Sófocles atesta a importância atribuída ao homem na cultura grega. Muitos são os prodígios, entretanto, nada é mais prodigioso do que o homem. Os artistas e pensadores fizeram da cultura grega uma das mais imponentes
pertenciam, em geral, a uma elite sustentada por numerosos escravos e pequenos camponeses. Dessa forma, a cultura grega é célebre pela riqueza e sua arte, que ganhou especial dinamismo na época de Péricles. A efervescência cultural grega, ligada ao desenvolvimento econômico, às guerras e ao avanço político com a democracia, exigiu desse povo uma compreensão mais apurada do seu passado, originando a pesquisa histórica e um tratamento mais criterioso dos acontecimentos passados. Apareceram assim historiadores empenhados, especialmente em entender a realidade grega, seus problemas e os possíveis desdobramentos. Heródoto, considerado o pai da história, descreveu com pormenores as guerras médicas, encarando-as como um desígnio de Zeus. Tucídides, autor de A Guerra do Peloponeso, descartou qualquer ideia de destino de um curso pré-determinado na história, buscando esclarecer os fatores políticos que determinaram os acontecimentos históricos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Esparta. A civilização grega, fora a questão das artes, é também muito conhecida por conta das suas realizações filosóficas. Filosofia em grego significava amor à sabedoria, ou seja, a busca de explicações racionais para o universo, para a vida, para o homem. A verdadeira ciência era a filosofia e a razão constituía a fonte do conhecimento universal. Filosofia surgiu no período arcaico da história grega, com a chamada Escola de Mileto, na qual se destacaram Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Na concepção dessa escola, tudo na natureza descendia de um elemento básico, ou seja, água, ar ou matéria. Buscam-se explicações para o mundo e para a vida que superassem as compreensões mágicas, mítica e religiosa, perseguiam, enfim, explicações fundadas na racionalidade. Depois da escola de Mileto, destacaram-se a pitagórica, seguidores de Pitágoras, que favoreceram significativamente o desenvolvimento da matemática. Tais pensadores atribuíam aos números a essência do universo, acreditando na sua imobilidade. Heráclito, no final do século VI a.C. e início do século V a.C., opôs-se a essas ideias, afirmando que o universo se achava em constante mudança. No século V a.C., surgem os sofistas, que são os pensadores dedicados à crítica das tradições, do Estado, da religião, dos privilégios e defensores da igualdade. Tinham no homem o valvo de suas preocupações, recriminando o que simplesmente especulavam sobre o universo. Dizia Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Os sofistas não acreditavam em verdades absolutas, na opinião deles, havia visões diferentes sobre o mundo e as coisas que estavam em contínua transformação. No final do século V a.C., filosofia e ciência começaram a se distinguir uma da outra em um processo que seria concluído apenas em tempos modernos, surgindo a escola socrática, inspirada no pensamento de Sócrates, cuja filosofia se ocupou primordialmente do homem e de sua ética. Muito obrigado, ficamos por aqui hoje.